Veja um mapa do Iêmen de 1º de dezembro de 2025 e perceberá que está totalmente desatualizado nas últimas 2 semanas. O Conselho de Transição do Sul, grupo separatista, fez uma ofensiva relâmpago, assumindo o controle dos campos de petróleo do Iêmen, de toda a sua costa sul e da grande maioria de todo o seu território. O objetivo deles é construir um novo Estado soberano para assumir o território que antes era composto pelo Estado comunista do sul do Iêmen, da época da Guerra Fria. O governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, não conseguiu resistir ao seu redesenho. Apesar de os Houthis ainda não participarem ativamente dos combates, seus líderes já percebem que sua situação mudou rapidamente. Na maioria das vezes, quando um grupo de rebeldes insurgentes assume o controle de um território e afirma que está formando uma nova nação, a grande maioria do mundo tende a considerá-los como uma nova ameaça à segurança ou simplesmente tratá-los com desdém. Afinal, vivemos em um mundo onde toda a terra já está contabilizada, exceto aquele pequeno pedaço de terra entre o Egito e o Sudão que ambas as nações insistem que não querem. O mundo não acolhe novas nações. Desde o início do século XX, só 3 países conquistaram soberania: Timor-Leste, Montenegro e Sudão do Sul. Mas, neste momento, as nações do mundo estão dando sinais cada vez mais fortes de que, desta vez, pode ser diferente. A facção rebelde em ascensão no Iêmen busca mostrar que é mais que um grupo insurgente, e sim um parceiro global real. Quando o Conselho de Transição do Sul do Iêmen, ou Conselho de Transição do Sul, iniciou sua ofensiva em 2 de dezembro, não se esperava que eles alcançassem nem uma fração do sucesso que conseguiram. Antes do início deste mês, o Iêmen estava dividido em 3 partes, entre 3 governos que controlavam territórios e que pareciam ser aproximadamente tão fortes quanto os outros. O Conselho de Transição do Sul dominava grande parte do sul do Iêmen, apoiando-se no suporte de uma facção de combate poderosa chamada Forças de Elite Harami, e contando com o apoio internacional dos Emirados Árabes Unidos. A República do Iêmen, reconhecida internacionalmente, controlava a maior parte do interior leste do país e seus campos de petróleo. Era apoiada pela Arábia Saudita, que também mantinha grupos tribais aliados alinhados à República. Por fim, a organização rebelde Houthi controla atualmente a costa oeste do Iêmen, no Mar Vermelho e as áreas mais populosas do país. Os Houthis recebem apoio do Irã, que os considera uma força proxy, assim como o Hamas e o Hezbollah. Já exploramos a ofensiva relâmpago do Conselho de Transição do Sul em outro episódio recente, então confira o depois deste para saber mais. Por ora, basta dizer que o Conselho de Transição do Sul surpreendeu o mundo e demonstrou uma capacidade muito maior de desafiar a República do Iêmen, apoiada pela Arábia Saudita, do que o mundo havia percebido anteriormente, com apoio de blindados e artilharia dos Emirados Árabes Unidos. Com acordos secretos de não agressão com milícias tribais apoiadas pela Arábia Saudita, o Conselho de Transição do Sul superou a resistência da República do Iêmen, assumindo rapidamente o controle da grande província de Hajramaut, seus campos de petróleo e toda a fronteira com Omã, mais da metade da fronteira com a Arábia Saudita e todo o território que pertencia ao sul do Iêmen, quando era uma nação, de 1967 até a unificação em 1990. Nesse processo, o Conselho de Transição do Sul também consolidou seu controle sobre a vital cidade portuária de Aden, onde o Conselho de Transição do Sul já estava, em sua maioria, no comando, mas onde autoridades do Iêmen e conselheiros militares sauditas podiam manter uma sede de governo. Até agora, o controle do Conselho de Transição do Sul sobre o antigo sul do Iêmen parece seguro. O que significa que, em essência, eles alcançaram os objetivos militares que vêm tentando conquistar há vários anos, embora ainda participem de ofensivas subsequentes que discutiremos adiante. Atualmente, o governo da República do Iêmen parece simplesmente optar pelo silêncio e aceitar. Atualmente, a República do Iêmen controla algumas cidades importantes, como Marib e a sitiada 10, inclui ilhas costeiras do Iêmen e parte deserta do noroeste. Que o Conselho de Transição do Sul não reivindica o principal apoiador da República do Iêmen,
A Arábia Saudita não parece buscar recuperar sua posição frente aos Emirados Árabes Unidos, com quem disputa silenciosamente influência no Iêmen há anos. Em vez disso, Riad parece ter aceitado que perdeu esta rodada e agora está tentando minimizar qualquer dano. Oficiais do Iêmen foram realocados, enquanto milícias apoiadas pela Arábia Saudita firmaram acordos de não agressão mais duradouros com o Conselho de Transição do Sul e sauditas e emiradenses seguem no país, trabalhando juntos para garantir que não haja mais problemas nas áreas que o Conselho de Transição do Sul controla agora. Embora as conquistas territoriais do Conselho de Transição do Sul sejam, sem dúvida, uma parte importante dessa história, elas não são a parte da história na qual vamos focar hoje. Estamos focando na possibilidade de que, em breve, uma de duas coisas deve acontecer para o Conselho de Transição do Sul. O Conselho de Transição do Sul tem sua soberania reconhecida globalmente e passa a se chamar Estado da Arábia do Sul. Ou, se as potências globais se envolverem, podem tentar dar ao Conselho de Transição do Sul o controle de todo o Iêmen. Sobre como isso ocorreria e por que as potências globais estariam tão dispostas a ajudar, veremos em breve. Antes disso, precisamos explicar melhor quem é o Conselho de Transição do Sul. Ou, se pudéssemos temporariamente aproveitar a energia de Hickman que o Conselho de Transição do Sul está começando a emitir, precisamos explicar por que o Conselho de Transição do Sul simplesmente não é como as outras garotas. Quer dizer, rebeldes, eles não são como os outros rebeldes. Destacaremos o contraste entre o Conselho de Transição do Sul e outros atores não estatais apoiados pelos Emirados Árabes Unidos no Oriente Médio e Norte da África. No Sudão, as forças paramilitares de apoio rápido são conhecidas por atrocidades, ataques a civis e, recentemente, por um genocídio contínuo em Darfur. Na Líbia, um governo dissidente liderado pelo senhor da guerra, Khalifa Haftar, destruiu o país em 6 anos e meio de guerra civil. Seu líder foi acusado de tráfico humano, permitindo tortura, execuções e massacre de prisioneiros de guerra por suas forças. Na Somália, os Emirados apoiam Puntland, onde o governo é acusado de tortura e abuso de detentos. E a região separatista da Somalilândia, onde uma democracia antes promissora e estável se tornou cada vez mais autoritária. Bem, certamente, reconheço que o Conselho de Transição do Sul e suas forças também não são anjos. Anos atrás, eles cometeram assassinatos extrajudiciais, desaparecimentos, tortura, saques de guerra e outros crimes e atrocidades. Mas, diferente das forças de apoio rápido ou das forças de Khalifa Haftar, o mundo não deu tanta atenção ao Conselho de Transição do Sul. Horríveis ou não, essas ações continuam sendo igualmente horríveis. São uma tragédia igualmente grande para as pessoas que são submetidas a elas. Por mais deprimente que seja, essas atrocidades podem não importar para outras potências globais. Se o Conselho de Transição do Sul mantiver sua imagem limpa, será ainda melhor para empresas. Mas, por uma impressão, parece que eles conseguiram capturar todo esse novo território sem cometer nenhuma atrocidade. Apesar de algumas dezenas de mortes, a relação entre território tomado e vítimas do Conselho de Transição do Sul é impressionante. Quanto à liderança deles em seu próprio território, antes da ofensiva Relâmpago, o Conselho de Transição do Sul não era exatamente perfeito, especialmente se você fizesse parte de grupos tribais que o Conselho de Transição do Sul não gosta. No geral, eles trouxeram estabilidade local, acesso a serviços básicos e garantiram o mínimo de governança civil, mesmo em parte do Iêmen afetada por doenças e falta de alimentos. Use sua imaginação e imagine-se como um burocrata menor da Organização das Nações Unidas focado no Oriente Médio. E o que você pensaria do Conselho de Transição do Sul como base para uma nova nação soberana? Provavelmente, você não ficaria muito animado. Eles ainda são um grupo rebelde que conquistou seu território pela força, com um passado que fica cada vez mais feio quanto mais você olha para ele. Mas no fim das contas, eles não são tão ruins, certo? Em um mundo onde o Estado Islâmico recentemente tentou construir um califado, onde as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk passaram anos reivindicando independência e as forças de apoio rápido genocidas buscam dividir o Sudão. Você poderia causar algo pior que o Conselho de Transição do Sul? Claro, consolidar uma reivindicação de soberania é muito mais complexo do que receber um "tá bom, serve" de alguns burocratas da Organização das Nações Unidas.
Caso contrário, lugares como a Somalilândia ou o Kurdistão provavelmente já teriam se tornado nações há muito tempo. Mas, nas últimas semanas, ficou claro que o Conselho de Transição do Sul está longe de ser ingênuo sobre o que uma busca pela soberania vai exigir. Eles estão claramente dispostos a participar diplomaticamente falando para que isso ocorra. O Conselho de Transição do Sul já trabalha para conquistar o público internacional e se promover como a próxima grande novidade no Oriente Médio. Na tentativa de convencer observadores globais, especialmente o mundo ocidental, de que um Estado soberano da Arábia do Sul também é do interesse deles, o ponto central do argumento deles gira em torno dos rebeldes Houthis, que ainda são, sem dúvida, a facção mais poderosa do Iêmen, mas uma facção que quase ninguém no mundo, exceto o Irã, gostaria de lidar. Para várias nações, os Houthis deixaram de ser apenas um grupo rebelde controlando o território e se tornaram uma ameaça real, parecendo até gostar disso. Eles lançaram dezenas de ataques com drones e mísseis contra navios no economicamente vital Mar Vermelho, afundando vários alvos e tornando o Mar Vermelho praticamente inutilizável. Eles também atacaram Israel de longa distância, de forma intermitente, o que nunca leva a lugar nenhum. Além disso, eles têm sido surpreendentemente difíceis de lidar. Uma coalizão naval dos Estados Unidos da América tentou por meses conter os Houthis, mas teve pouco sucesso, assim como os recentes bombardeios de Israel em território Houthi. No fim dos anos 2010, uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita foi praticamente expulsa do Iêmen após aprender. O quanto os Houthis podem ser um verdadeiro incômodo, claro, se a comunidade internacional estava tendo tanta dificuldade com eles. Nós confiamos nisso. Você pode imaginar o que a República do Iêmen, apoiada internacionalmente, conseguiu alcançar numa época em que a comunidade internacional adoraria contar com uma força de combate competente para fazer frente aos Houthis. Eles ficaram muito decepcionados. Mas o fracasso da República do Iêmen é a oportunidade do Conselho de Transição do Sul, e o Conselho de Transição do Sul parece saber disso. Mesmo antes de concluírem a conquista do sul do Iêmen, os líderes do Conselho de Transição do Sul diziam que seu alvo principal era Sanaa, capital do Iêmen, ocupada pelos Houthis. Para deixar claro, esse nunca foi um objetivo estratégico importante para o Conselho de Transição do Sul. Até agora, eles focaram apenas em conquistar as terras que querem transformar no Estado da Arábia do Sul. Agora, o Conselho de Transição do Sul mudou o discurso e apoia suas novas reivindicações com ações, não apenas interrompendo sua conquista. Depois de garantir as terras do antigo sul do Iêmen, o Conselho de Transição do Sul manteve seu ímpeto. Ou, mais especificamente, lançaram a Operação Decisiva, descrita como campanha antiterrorismo na província de Abiyan. A Operação Decisiva não tem como alvo os Houthis. Ela mira uma rede da Al-Qaeda que há muito usa o Iêmen como base de operações. A mensagem é clara. Se você der ao Conselho de Transição do Sul a terra e liberdade que deseja, tudo que o Conselho de Transição do Sul fizer depois será visto como contra-terrorismo melhor. É provável que o Conselho de Transição do Sul consiga eliminar essas células da Al-Qaeda com sucesso e possivelmente em um curto espaço de tempo. Ou seja, quando o Conselho de Transição do Sul enfrentou uma ameaça terrorista global, agiu sem questionar. A ação deixou a República do Iêmen nervosa, levando seus líderes a condenarem o Conselho de Transição do Sul publicamente, enquanto a Arábia Saudita, sua aliada, pediu que Abiyan ficasse livre de conflitos. Assim como na ocupação do território pelo Conselho de Transição do Sul, a Arábia Saudita poderia ter impedido essa ofensiva. E até agora, ela notavelmente se recusou a fazer isso. O Conselho de Transição do Sul realmente entraria em uma grande guerra contra os rebeldes Houthi? Provavelmente há nuances nessa resposta. Um líder rebelde poderia dizer isso. Se as nações da OTAN reconhecerem meu novo país e fornecerem tanques ou caças, lutarei a guerra que quiserem. No estado atual, o Conselho de Transição do Sul teria dificuldades em uma guerra ofensiva contra os Houthis, que já controlam grande parte do território no Iêmen. Eles são especialmente eficazes quando lutam na defesa, usando todos os tipos de táticas inovadoras e não convencionais, combinadas com armadilhas tradicionais e drones modernos. O inverso também é verdadeiro. Os Houthis dificilmente teriam sucesso em uma ofensiva contra o Conselho de Transição do Sul,
Na prática, talvez nenhum lado queira essa luta. Os Houthis preferem eliminar o restante da República do Iêmen e deixar o Conselho de Transição do Sul declarar independência, para então reivindicarem o que sobrar. O Conselho de Transição do Sul, antes dessa nova campanha por apoio, sempre manteve foco apenas no estado da Arábia do Sul. Mas, mesmo que toda essa conversa sobre campanhas anti-Houthi e contra-terrorismo por parte do Conselho de Transição do Sul seja mais uma campanha de relações públicas do que qualquer outra coisa, isso não significa necessariamente que não vá funcionar. Lembra? O Conselho de Transição do Sul já conta com os Emirados Árabes Unidos e agora parece ter também o apoio da Arábia Saudita quando esses países decidem agir juntos. Eles conseguem influenciar muitos líderes estrangeiros, incluindo aqueles em Washington, Bruxelas, Moscou e Pequim. Lembre-se, nesses 10 anos, esses líderes estrangeiros e assessores tinham assuntos mais importantes do que notar a discreta nota de rodapé do Iêmen, a terceira facção. Se eles quiserem lutar contra os Houthis e Riad e Abu Dhabi garantir, pode ser suficiente. A maioria do mundo preferiria não se preocupar mais com os Houthis. Esses novos parecem confiáveis. O antigo governo da República do Iêmen era praticamente irrelevante. Mesmo que o Conselho de Transição do Sul esteja se supervalorizando, ainda conseguirá manter os Houthis ocupados por um tempo. Claro, isso ainda não resolve a ambição final do Conselho de Transição do Sul, a independência. Vamos perguntar, o que grupos separatistas pelo mundo precisaram fazer para ter sua soberania reconhecida e aceita internacionalmente? Bem, para começar, o resto do mundo prefere lidar com grupos que geralmente parecem ser os mocinhos. Eles mantiveram as mãos limpas sempre que possível, não têm um histórico recente de atrocidades extremas ou violentas e não estão pregando nada abertamente radical demais. O Conselho de Transição do Sul se destaca nesse perfil, principalmente com a atenção mundial. Em contraste com os Houthis, os grupos que acabam tendo sua reivindicação de soberania reconhecida tendem a ser aqueles que conseguem se apresentar de forma convincente como uma força de estabilização. Você poderia defender o Conselho de Transição do Sul, especialmente considerando os Houthis, já que o Conselho de Transição do Sul surge como um contrapeso regional necessário. Além disso, em geral, a comunidade internacional deseja que o governo do qual um grupo quer se separar aceite a secessão. Mas, nesse caso, a República do Iêmen dificilmente é significativa. E provavelmente vai concordar com qualquer plano que a Arábia Saudita insistir que é o melhor. Seria ótimo se criar uma nova nação soberana não causasse logo uma guerra regional com os vizinhos. Neste caso, sauditas e emiradenses apoiam, enquanto Amman só se preocupa com sua própria estabilidade. Embora os Houthis queiram conquistar o Conselho de Transição do Sul, essa é a visão deles sobre qualquer força de combate no Iêmen que não seja eles mesmos. Então, por todos esses critérios, o Conselho de Transição do Sul não só tira uma nota aceitável no teste global de soberania, como passa com louvor. Mais que ideologia ou princípio. A geopolítica sempre tratou de benefício mútuo, algo ainda mais válido hoje desde o fim da Guerra Fria. Se uma iniciativa parece inofensiva, ela beneficia grande parte do mundo. Ela, ou não, é amplamente contestada, ou só é contestada por nações que ninguém gosta. As grandes potências não precisam fazer ou investir muito para isso acontecer, e geralmente ocorre cedo ou tarde. O Conselho de Transição do Sul entende claramente como essas dinâmicas funcionam, especialmente com a ajuda de um amigo como os Emirados, que sabem exatamente como jogar esse jogo. O Conselho de Transição do Sul, como entendido mundialmente, tem potencial e determinação para enfrentar os Houthis. Eles costumam ser inofensivos. Eles têm o apoio de parceiros regionais e se estiverem dispostos a passar por todos os obstáculos, não passam a impressão de serem alguém. O mundo se arrependeria de conceder soberania. Além disso, para essas nações, o Iêmen já é um estado falido, e o CST parece mais confiável que os Houthis e mais competente que o governo iemenita reconhecido. Por que não dar uma chance a eles? Obrigado por assistir.